aí uma pergunta para a gente. Por que alguns evangélicos não creem em milagres? Uma das razões que eu penso é que o próprio contexto em que nós vivemos hoje, influenciado pela época do iluminismo, que veio retirar, né, o sobrenatural com a alcunha de que a ciência tem a razão, porque ela pode ser comprovada, né, cientificamente falando, laboratorialmente falando, e, portanto, o milagre é algo que está mais ligado à fé, e tudo que está ligado à fé, por conta dessa influência, acabou sendo minando, né, a confiança das pessoas. Então, em partes, eu atribuo a isso, né, que as pessoas, então, elas não têm uma visão... tem uma visão negativa de fé, né? Parece que fé está ligado a não pensar, a não entender, a não compreender, né? E ciência, sim, é racional, você pode comprovar, mas há situações, cientificamente falando, que não são comprovadas ainda, que não são possíveis de serem analisadas, e, no entanto, elas acontecem, elas ocorrem por aí também. Essas pessoas pensam em epistemologia como apenas a busca do conhecimento empírico, aquele que é testável, reproduzível e etc., né? Como se eles, então, são reducionistas da realidade. A realidade diz respeito somente ao que se pode testar. Né? Sim. Isso, você acaba também, né, diante disso, da definição que o pastor Ricardo trouxe aí, isso é exatamente o alvo do liberalismo teológico, né? E aí você começa o quê? Você começa a cair na interpretação muito mais simbólica do milagre do que propriamente de que o milagre de fato aconteceu. E aí você começa a querer criar explicações científicas, lógicas, humanas, para algo que a lógica não estaria explicando. E aí você começa, então, a cair no entendimento de que aquilo foi um mito, foi algo que aconteceu e o autor interpretou daquele jeito para exaltar uma característica de Cristo, para comunicar algo, exatamente contaminado por essa perspectiva cientificista da nossa geração, né, de que tudo eu só posso acreditar se passar pelo filtro da razão. Mas também eu vejo um movimento também de reação aos falsos profetas de hoje. Então, nós vemos tantos falsos profetas fazendo uso marqueteiro do milagre, que nós também caímos no erro de acreditar que Deus não realiza mais milagres. É óbvio que, quando nós olhamos os milagres nas Escrituras, Cristo realizando milagres públicos, os apóstolos realizando milagres públicos, esses milagres, eles tinham a intenção de ser um sinal para revelar uma verdade e apontar para a pessoa do apóstolo, para a revelação de Deus através daquele apóstolo e para o próprio Cristo. Os milagres hoje, eles ainda existem? Sim, é óbvio. Mas esse milagre, ele aponta para o quê? Ou para quem? Ele é feito de modo público com que intenção? Então, assim, acaba que nós somos, sim, eu conheço pessoas, vocês devem conhecer, os irmãos devem conhecer, pessoas que estavam com enfermidades, que você diz assim, meu Deus, esse cara não passa de hoje. E Deus reverteu o quadro, Deus reverteu a situação de maneira que médicos ficaram assim, olha, tentam uma explicação. Ali foi um milagre? Foi um milagre. Mas, por conta, muitas vezes, dos falsos profetas de hoje, a gente acaba também caindo no erro de limitar o poder de Deus. Isso também é um problema também para nós. Isso. E não somente isso, Nelson, mas eu também, somando essa ideia aí, acho que a própria confusão no entendimento da palavra e do sentido de milagre também corrobora para isso, porque é muito comum no contexto evangélico algumas pessoas usarem a palavra milagre para uma situação que necessariamente não configura um milagre. Então ela cai num uso errado e daqui a pouco as pessoas atribuem sentido a algo que não é milagre. Além disso, aquilo que o pastor Lázaro falou, né? Hoje, para alguns lugares,
milagre é tão comum que ficou natural, deixou de ser algo incomum. Então, alguns rejeitam talvez essa realidade do milagre por conta dessa situação. Não é mais o natural, né? Não é mais o sobrenatural, passa a ser natural. Interessante. A Flávia, ela colocou assim, ó, coisa interessante aqui, ó. Ouvi na faculdade de uma professora de genética que a fé das pessoas são porque precisam de se agarrar em algo para sua própria compreensão, mas que não havia embasamento científico, racional ao extremo. É o que a gente está conversando, essa influência, né, do racionalismo do século XVIII, a partir de Immanuel Kant e Hegel e etc. Essa turma vai, infelizmente, influenciar o pensamento ocidental, inclusive a teologia, de tal maneira que no século XIX e século XX, as igrejas, especialmente as igrejas históricas, batista, presbiteriana, metodista, anglicana, presbiteriana, muitas delas vão se deixar influenciar por essa teologia, e teólogos e pastores, eles abraçam o deísmo, né? Que é essa fé racional. A gente só crê no racional, no que se pode testar, experimentar. Então, os milagres da Bíblia são rejeitados, e então a Bíblia ela passa a ser um compêndio moral e ético a se seguir, né? E aí Pode ficar à vontade. Não, só acrescentar que aí nesse sentido, partindo desse pressuposto, que isso é um pressuposto, né? Não quer dizer que ele é comprovado. Partindo desse pressuposto, então, essa visão, ela acaba influenciando a maneira como eu enxergo as Escrituras, e aí eu preciso atualizar as Escrituras, e eu preciso, então, mudar o sentido daquilo que está exposto, porque a Bíblia é muito clara ao expor essa realidade de milagres. E ela faz isso de forma equilibrada, de forma inclusive racional, para que as pessoas possam ter a compreensão por meio de um texto escrito por proposições racionais e claras, para que o leitor possa compreender a realidade. Então, há aí um equilíbrio na comunicação. Mas, se o pressuposto ele impõe a realidade do texto que está escrito ali, então, acaba que nós chegamos a um perigo maior, que é descrer na própria Escritura. Quando a gente falava sobre, até para reforçar o conceito do que é milagre, né? A gente sabe que, como foi dito aqui, milagre é a ação soberana de Deus, incomum, né? Soberana de Deus. Deus continua soberano? Continua soberano. Então, ele continua curando pessoas? Continua curando pessoas. Ele continua fazendo maravilhas? Continua fazendo maravilhas. Mas a gente precisa separar muito aquilo que Deus faz hoje na história, na minha vida e na sua vida, daquilo que foi feito nas Escrituras. Porque o milagre, ele possui um caráter profético. Ou seja, ele é um sinal de uma realidade que estava sendo revelada naquele momento ali, por meio da ação soberana de Deus através de Cristo. Então, o que acontece é como o pastor... Então, o que você está dizendo, Lázaro, eu acho que responde bem esse comentário do Marcelino, né? Ele colocou aqui, há diferença entre milagre e livramento, porque o que presenciamos há exatamente um ano atrás, na vida da minha netinha, Manuela, é indescritível. Eu acredito que todos nós poderíamos dizer que, de alguma forma, nós experimentamos uma intervenção sobrenatural de Deus na nossa história, né? Exatamente. É isso que a gente precisa deixar muito claro. Você não precisa... Deus, ele não deu corda no universo e saiu e deixou a coisa... Não, ele continua soberanamente agindo na história, agindo na minha vida e na sua vida. Então, assim, Deus continua operando, fazendo maravilhas. A questão é que, dentre as maravilhas de Deus, as que foram feitas por Cristo, relatadas nas Escrituras, e feitas pelos apóstolos, relatadas nas Escrituras, são milagres que possuem um caráter profético, que apontam para além de si mesmas, que possuem, na estrutura da narrativa, uma intenção, né, uma intenção de comunicar algo.
Então, é nesse contexto que eu posso chamar de milagre. Se o irmão teve a intervenção de Deus na vida de sua neta, né, a gente sabe que pode ser chamado de milagre? Eu creio que sim, mas não equiparado ao que a Escritura revela. Porque o que a Escritura revela possui um caráter profético ali, para comunicar uma mensagem, né? Mas eu creio que a intervenção de Deus na vida da neta do irmão foi uma intervenção soberana de Deus, comunicando à família e a todos os que estavam ali ao redor que Deus continua sendo poderoso, soberano, houve orações, é um Deus bondoso, é um Deus amoroso, revelando esses caráteres, mas não num aspecto profético como a gente tem nos evangelhos. Sim, e nesse sentido, eu acompanhei essa situação do Marcelino, ele é da minha igreja, foi uma situação de atropelamento, né, que a neta dele passou e Deus livrou ela ali. Nesse sentido, o livramento de Deus ali não é menor em termos de valor para a pessoa que é alvo da graça de Deus. A família foi alvo da graça de Deus, da misericórdia de Deus. A igreja foi alvo da graça e da misericórdia de Deus. Mas o propósito ali foi manifestar a graça, o amor de Deus. O milagre, como o pastor Lázaro mencionou aí, tem esse foco que muitas vezes é para apontar para o evangelho. E isso também não significa que uma situação de livramento também não possa mexer com os corações e determinadas pessoas também abrirem os olhos espirituais para uma realidade que Deus também está conduzindo elas, né? Sim, sim.